inimigo sabe disso. O inimigo sabe disso. Eu disse que o inimigo, ele sabe tanto que ele tenta criar um tipo de constrangimento em nós. Você sabe, isso é uma artimanha, isso é um ardil tão terrível. De repente nós começamos a manifestar um certo constrangimento. Em quê? Em falar a verdade. Começamos a demonstrar um certo desconforto. Em quê? Em falar a verdade. Quando Deus está dizendo, eu escrevi dos dois lados, porque nada pode ser omitido. Eu não quero que convenientemente alguém vá e vire o lado de uma verdade dura para favorecer alguém. Eu não quero que convenientemente alguém vá e omita uma verdade que pode ser embaraçosa dependendo do cenário, do contexto de A ou de B, para poder não ficar numa situação constrangedora. Não, o nosso papel não é escolher as coisas, não é tapar umas coisas ou mostrar outras, é acreditar que de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, esta é a vontade de Deus para todos os homens. Ou quem pode exaltar a beleza da palavra do nosso Deus. Dos dois lados, escritas de ambos os lados. E o Senhor diz, Moisés, venha permanecer aqui, sobe a mim ao monte. Quantos dias demorará a permanência, pregador? 40 dias. Quantos dias? Quantos dias? 40 dias Moisés permanecerá no monte de Deus, Horebe. É impossível não lembrar, não fazer, não pensar no traçado de um paralelo entre o ministério de Moisés e o ministério de um outro profeta que tem tudo a ver com Moisés, Elias. Elias, um profeta poderoso no Senhor, poderoso nos seus feitos e que tem muitas similaridades com o ministério de Moisés, também um profeta do Senhor. A começar por este lugar em particular. Esse lugar para onde Moisés está subindo agora, Horebe. Esse mesmo lugar, esta mesma cadeia montanhosa foi subida também por Elias. Quando você olha as escrituras e percebe Elias naquele momento enfado, querendo desistir de tudo, ele é sustentado pelo pão, e aí de repente ele se enche de energia e continua uma caminhada que, segundo diz a Bíblia, demorará 40 dias. Quantos dias? Olha o número 40. 40 dias Moisés permanece no Horebe. 40 dias Elias demora para chegar no mesmo lugar, só apresentado com outro nome. É importante que você compreenda que não sou eu. Uma tipologia clássica da Bíblia é que o número 40 é um número de ciclo, é um número de a nossa vida. Se você olhar para trás, você vai perceber que a sua vida foi marcada por muitos ciclos. Ciclos que se abriram e se fecharam. O tempo onde você morou em determinado lugar. Tempo onde você congregou numa determinada igreja. Tempo onde você trabalhou numa determinada empresa. Tempo onde você empreendeu um determinado negócio. São ciclos da nossa vida. Esses ciclos obedecem sempre a uma ordem. Eles começam, se encerram e depois, sem que eu queira, sem que eu peça, sem que eu haja espontaneamente, por isso um novo ciclo sempre inicia. Após fechar um, sempre começará outro. Olha só o que eu estou mostrando a você. Olha como isso tem a ver com aliança. Isso tem a ver com propósito, tem a ver com a nossa caminhada. Tem a ver com para onde estamos indo, no que estamos nos envolvendo, o que está fazendo nosso coração queimar. Elias vai usar 40 dias, ou seja, isso representa o uso de um ciclo inteiro da sua vida, para chegar até um monte, esconder-se numa caverna. E quando ele é, então, chamado por Deus, Deus diz para ele, Elias, o que fazes aqui? Pastor, aonde o senhor quer chegar? Não, já cheguei. Estou dizendo para você que Elias usou um ciclo inteiro da sua vida para fazer uma jornada, chegar a um lugar e Deus perguntar para ele, o que você está fazendo aqui? A coisa mais complicada que existe, o maior desperdício de tempo que nós podemos empregar, é gastar ciclos da nossa vida para chegarmos em lugares em que Deus vai nos perguntar, o que você veio fazer aqui? Todo ciclo da nossa vida precisa ser gasto na busca de chegar aonde Deus está nos esperando para dizer, seja bem-vindo, era aqui que eu queria que você chegasse. Eu quero dizer para você na noite desse dia, comece a investigar. Se deu o trabalho de colocar isso em oração, o que, pastor? Deus, eu estou usando o ciclo da minha vida para me movimentar numa direção. O Senhor quer que eu esteja lá? O Senhor está lá me esperando?
Há um propósito lá para mim, há um concerto entre eu e o Senhor, uma aliança que me espera, um tempo favorável. Eu não quero, eu me nego, e que você se negue também, a gastar ciclos da nossa vida na busca de chegar a lugares para ouvir Deus nos perguntar: o que você está fazendo aqui? Eu profetizo que se hoje você estava caminhando numa direção onde Deus não queria que você estivesse, que você aborte esse ciclo, interrompa isso e comece um ciclo novo, onde você caminhará na direção do monte onde Deus te espera, e uma aliança espera por você lá também. Quanto tempo Moisés demorou para chegar nesse mesmo monte para qual Elias foi? Não sabemos. Mas nós sabemos quanto tempo ele permaneceu lá. 40 dias. 40 dias Elias demorou para chegar e ouvir Deus dizer: o que você está fazendo aqui? 40 dias Moisés demorou lá, ouvindo, absorvendo, cumprindo, vivendo aquele momento. Pastor, e quantos dias ele demorou para chegar? Não sei, eu já disse, mas também não importa. Porque se é para chegar no lugar certo, não importa quanto tempo você demora. Por que você está preocupado em saber quantos dias Moisés demorou para chegar? Você tem que se preocupar em saber que Deus estava esperando ele lá para 40 dias que revolucionariam a história dele, a história de Israel, a minha história e a história da humanidade inteira. Não importa o tempo que vai demorar, cada segundo que você permanecerá dentro da vontade de Deus valerá os esforços que você fez para chegar lá. Alguém me ouve na noite deste domingo aí? É isso que eu estou lhe dizendo. Ciclos, alianças, e de repente Moisés está lá em cima, recebendo tudo aquilo de Deus, ouvindo Deus, ouvindo as normas que Deus estabelecia, os códigos que Deus estabelecia, os códigos morais, comportamentais, ouvindo, instruções específicas, minuciosas, sobre todas as coisas que estavam relacionadas ao culto, à adoração, às práticas litúrgicas, e ouvindo. Era como se Deus tivesse instalado no alto do monte um grande laboratório, e Deus estava formulando o remédio. Deus estava trabalhando em algo que seria entregue ao povo, e se o povo soubesse lidar com aquilo, o povo manteria a comunhão e a aliança. Mas veja, diz-nos a Bíblia, que de repente começa uma confusão no arraial. Essa confusão é fruto de uma impaciência e uma instabilidade emocional das pessoas. Elas começam a se perguntar: cadê o Moisés? Tem muito tempo ele não volta. 30 e tantos dias ele não aparece. Não há sinal algum. Pelo que a gente estava vendo, um monte tremendo, fumegando. Deus deve ter matado ele. Só pode ter sido isso. Deus matou ele. As pessoas começam a ficar desconfortáveis com a demora de Moisés. E aí vão chamar Arão, que estava incumbido de exercer uma chefia do povo na ausência de Moisés. Chamam Arão, dizem: Arão, é o seguinte, faze para nós deuses que possam continuar a nos orientar nessa trajetória, porque quanto a este Moisés, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Quero que você compreenda que a partir desse momento o coração de Arão será afetado. E uma vez afetado, ele vai tomar uma iniciativa, e como líder do povo, naquele momento, essa iniciativa vai desembocar numa desgraça generalizada sobre todo o povo, porque, como você deve se lembrar, isso vai decorrer na construção de um bezerro, e esse bezerro será adorado, e o povo então vai quebrar a aliança que Deus acabara de estabelecer. Mas veja como isso acontece, porque estas catástrofes gigantescas, esses problemas enormes, estas quebras brutais de aliança, elas têm seu início, elas têm uma história, têm um caminho percorrido. Não é assim. Veja só o que está acontecendo. Olha onde eles estão tocando em Arão. Eles estão dizendo: nós não sabemos o que aconteceu com Moisés. Eles estão dizendo: a maior possibilidade é que ou Deus tenha matado ele, ou ele mesmo tenha desistido. Pode ser que ele tenha ido embora. Quando estas coisas começam a ferver na mente de Arão, elas encontram um coração que havia passado por algo semelhante. Porque eu preciso lembrar a você que este Moisés que está sumido há 30 dias, a última vez que ele sumiu 40 anos.
Então as pessoas estão sob aquela influência, sob aquele medo. Qual medo? De serem abandonadas de novo. Nós tínhamos uma expectativa. Foi nos anunciado que um de nós estava residindo no palácio. Parecia-nos que era ele. 40 anos ele está desaparecido. Se enrolou numa situação de um homicídio e sumiu. 40 anos, de repente ele dá as caras, dizendo que Deus o mandou de volta. E agora ele some de novo. Quando Arão ouve isso, Arão é o irmão que foi abandonado pelo seu irmão. Seu irmão mais novo o abandonou por 40 anos. Não disse tchau, não deu um beijo, não deu um abraço. Foi uma esperança que se frustrou. Uma expectativa que não foi avante. Quando o povo diz isso, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Arão revive a dor daquele abandono. Aquilo desestabiliza, colapsa ele. Ele diz assim, é verdade, ele deve ter ido embora de novo. Eu penso no seu coração, eu penso em dizer a verdade, ele não deve voltar mais, vamos resolver isso aqui. Faz o bezerro de ouro, e a desgraça está feita. Por que a desgraça está feita? Porque Arão considerou que seria traído de novo, abandonado de novo. Pastor, onde o senhor quer chegar? Olha o que eu disse para você há pouco. Todas as grandes tragédias, as quebras brutais de aliança, elas sempre têm um início. E se tem uma coisa que o nosso adversário gosta muito de fazer para estartar quebras de aliança, é isso aqui. Fazer com que você reviva a expectativa dolorosa de ser abandonado de novo, traído de novo, de que não dê certo de novo, dessa vez não vai dar certo de novo. Talvez essas pessoas não sejam tão boas, talvez elas sejam tão ruins como as outras que eu conheci anos atrás, talvez isso, talvez esse pregador, talvez essa mensagem, talvez essa noite de domingo, talvez tudo isso seja reviver de novo aquilo. E aí a gente começa a repensar, se tudo isso que a gente tem feito até agora, chegar até aqui, dispor-se a crer, atravessar o mar, se tudo isso vale a pena, afinal, eu posso ser traído de novo, abandonado de novo, a minha esperança pode ser frustrada de novo, destruída de novo, mas Deus me trouxe aqui esta noite de domingo para dizer uma coisa para você. Tape os teus ouvidos. Esta voz quer desequilibrar você, esta voz quer desestimular você de um tempo e de um momento revolucionários na sua história. Uma aliança está sendo formulada, um tempo novo está para começar. Não, você não vai viver as mesmas decepções de novo. Não, as mesmas traições e dores não serão repetidas. Não. As coisas vividas no Egito ficaram no Egito. Agora é Canaã, é aliança, é gente boa, é crente bom, é liderança fiel, é gente leal. Esse não é o tempo de reviver as mesmas dores, é o tempo de viver as novidades de Deus. Tire isso da sua cabeça. Tire da sua cabeça. Porque senão, Arão, você vai perder. Você vai perder. O que você vai perder? Você vai perder a oportunidade de fazer uma grande estreia. Você vê o que? Você percebeu o que Arão fez? Pastor Arão, o que isso tem a ver comigo? Tudo a ver. Olha o que Arão fez. O que ele está fazendo? Ele faz um bezerro de ouro. E ele está ali agindo como um sacerdote diante de um altar pagão e de uma imagem pagã. Quando Deus desenhava lá no monte para ele um sacerdócio, diante de um altar de verdade, de um fogo de verdade, ele precipita a sua estreia, estreando diante do altar errado. Muito cuidado, porque tudo que o meu e o seu adversário quer é que você precipite a sua estreia, que você estrague sua estreia, que você acabe por ser quem Deus queria que você fosse, mas exercendo isso no lugar, tempo e situação erradas. Não é para o altar do bezerro, Arão, é para o altar que eu estou preparando. Eu estou desenhando um espaço para que você oficie. Eu estou preparando, eu estou aqui conversando com seu irmão, estou dando a ele orientações acerca de um lugar que será preparado para que você exerça o ministério. Então não é aí, Arão, pastor, você pode ser mais claro,
posso. Deus está trabalhando e preparando algo para que você exerça o que você tem de melhor. Não queime a largada, não estrague a estreia. Ah, pastor, mas eu tenho voz. Espere o altar, não gasta no karaokê da birosca, não. Assim te diz o Senhor na noite desse domingo. Não queima a largada, não estraga a estreia. Eu tenho para você um lugar e um tempo para que você manifeste teu dom e teu talento.